Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Bom dia para você que sintoniza aqui o programa Manhã Boa Nova. Estamos começando agora o nosso programa de todas as manhãs. Hoje estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e também pela TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nesta quarta-feira, 10 de julho de 2019, eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, desejando um bom dia a todos aqui da nossa produção e da nossa técnica também. E uma ótima manhã para você que está acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos falar como que o filho ou a filha deve falar aos pais da sua sexualidade. E o Mauro Souza já se prepara para críticas à personagem gay da Turma da Mônica. E por que as pessoas ainda atacam os LGBTQ+. Hoje também tem sorteio de um par de ingressos para o espetáculo Do Abismo às Estrelas. Está em temporada de apresentações até dia 28 de julho. Você participa pelo 0800 979 5011. Ligue, fale com a Verinha, deixa aí o seu nome para você acompanhar Do Abismo às Estrelas, domingos às 6 da tarde no Teatro Santo Agostinho. Olha que bacana, bonito demais, né? Essa imagem, esse cartaz aí que nós temos da peça, para quem está acompanhando pelo YouTube. Sim, temos a transmissão ao vivo, YouTube Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Você pode colocar assim aí no seu sistema e vai mandando as perguntas aqui para o nosso programa, ou se não você pode colocar TV Mundo Maior, assista ao vivo, tem a transmissão lá do YouTube também, você encontra a nossa página e vai participando. Temos também o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 99643 3827. Lá você salva o número aí no seu celular, envia uma mensagem de áudio ou vídeo e uma pergunta aqui para as nossas comentaristas. Já estão nos nossos estúdios hoje. Psicóloga e escritora Mira Isabel, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Muito bem-vindos. Não sei do que ri a pessoa logo cedo, né? Estou um pouquinho rouca, mas com muito prazer aqui com vocês. Participem pelo YouTube, tá? Já ela vai dar as coordenadas. Com certeza, né, Adriana Morales? Bom dia. Aqui, gente, bom dia. Não é bolinho, não. Tô rindo, gente, porque aqui, ó, nós estamos juntinhas. Ah lá. Esse calor humano que a gente Humano. precisa hoje. Muito Igual- humano. Necessário. Gosto, dia. de vontade. Meu Deus, do ladinho aqui, as meninas Juntinho. juntas. Bem-vindas, viu, meninas? Obrigada. Mais uma Obrigada. vez aqui ao Prazer. programa. Obrigada. E a gente vai trazendo também a participação de mais uma garota, Eliette Ribeiro. É a nossa jornalista que sempre traz entrevistas. E a de hoje é a doutora Tamires Oliveira. Ela fala sobre as festas julinas e a dieta também. Então, vamos acompanhar. Muita gente fica empolgada com a temporada de festas juninas, agora as festas julinas. E a maioria das pessoas acaba se preocupando em sair da dieta e pensando nas horas que terá de compensar na academia para queimar todas as calorias. Quem traz informações é a nutricionista da Companhia da Consulta, doutora Tamires Oliveira. Doutora Tamires, é possível aproveitar as festas sem descuidar da saúde nesse período de festas julinas? Ah, com certeza, porque a festa junina ou julinas, em si só, elas são muito saudáveis, né? Se a gente ficar no tema da festa junina, que é o milho, os derivados do milho, alguns bolos, claro, e algumas até mesmo bebidas, se você controlar, você consegue ter um equilíbrio tranquilamente. O problema é que as pessoas, elas introduzem outros alimentos calóricos que fazem com que aumente mais essas calorias durante essas festas. Você comenta aí sobre a questão de ingerir alimentos não tão saudáveis nesse período. É preciso ter moderação no momento de consumir essas receitas, doutora Tamires? Com certeza. Essas receitas, elas têm, por si só, muito açúcar, muita gordura, alguns embutidos. Então,
Isso deveria ser diminuído nas festas tanto junina quanto julinas, porque como eu falei, se a gente ficasse no milho verde, na batata doce, no pinhão, no cuscuz, numa pipoca, seria muito saudável. Mas no caso tem os bolos, as guloseimas, então você tem que pelo menos, se for participar, comer um pedaço menor. Não ficar consumindo num período de 5 horas de festa, 3 horas de festa, não sei, todos esses alimentos muito calóricos. Doutora Tamires, optar por comidas caseiras neste período torna a dieta mais saudável? Com certeza, porque essas comidas caseiras, quando você faz, eu vou dar um exemplo de um bolo. Ao invés de você introduzir uma farinha de trigo, você pode colocar uma farinha de coco. Ao invés de colocar um açúcar refinado, você pode colocar um açúcar mascavo. Então, tem maneiras de estar se adaptando ao saudável e você fazer uma receita, uma preparação muito gostosa e saborosa dentro da sua própria casa. O que é importante se evitar assim, de alimentos não saudáveis neste período, doutora? Tudo que sai da cultura junina, né, ou julina. Tudo que não é natural. Exemplo, muitos refrigerantes, tem peças que tem muitas carnes gordurosas, lanches, bolos, tortas. Então, esses alimentos que são mais calóricos deveriam ser evitados, né? Por exemplo, bebida alcoólica. Eu sempre oriento a tomar água antes e depois, né? Porque o álcool ele desidrata. Então, a pessoa que estiver ingerindo já vai ter problemas. É bom sempre, se for tomar bebida alcoólica, né, que é um quentão, um vinho quente, diminuir. Tomar uma taça, um copo de 200 ml e não passar disso. Doutora Tamires, você mencionando sobre o vinho quente, o quentão, é possível ter uma alternativa sem a utilização do álcool? Existem preparações que você não precisa colocar o álcool, você coloca mais gengibre. Por exemplo, no vinho, o vinho quente vai vinho e frutas, né? Então, no caso do vinho quente, não pode fazer com um suco de uva, mas o que, infelizmente, as pessoas que gostam do álcool, por exemplo, não vai se adaptar muito. Então, a minha dica já que é tradicional, tomar pouco, entendeu? É verdade que dançar forró pode ser uma alternativa também, doutora, para quem extravasa aí nos alimentos das festas julinas? Com certeza, porque além de ser algo bem cultural, você vai perder calorias, você vai dançar, vai participar, vai interagir e quando você dança, você acaba suando e eliminando calorias. É muito bom. Deve ser essencial para toda a festa julina. Doutora Tamires, quais são os valores nutricionais dessas comidas típicas de festas julinas? Olha, eu vou falar sobre o milho. O milho verde, por exemplo, tem fonte de fibras, vitaminas. O milho verde é essencial para a saúde e ainda ajuda a manter um dia a dia mais saudável e produtivo. Temos o pinhão também. O pinhão é uma semente extremamente rica em nutrientes como cálcio, ferro, fósforo, vitamina A e C e proteínas, né? Pipoca. A pipoca é um alimento rico em antioxidantes, muito fácil e prático de fazer. É uma substância essencial para combater a ação dos radicais livres, né? E a minha dica, quando você for consumir o milho verde ou até mesmo o pinhão e a pipoca, reduzir o sal, porque o sal, ele, dependendo de quanto você colocar, vai ser prejudicial à saúde. Edição técnica de Jefferson Carvalho, Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Agradecemos a participação e a entrevista da Eliette Ribeiro, sempre com muitas informações aqui para nós, né? E o filho de Maurício de Souza lhe conta que o personagem está em fase de criação. Será no melhor contexto e da maneira mais correta e respeitosa possível, é o que ele diz. Ainda não há uma data prevista, mas uma coisa é certa, na Maurício de Souza Produções. A turma da Mônica ganhará um integrante homossexual.
A ideia, segundo Mauro Souza, diretor de espetáculos, parques e eventos da MSP e filho de Maurício de Souza, é antiga. Por enquanto, o personagem está em fase de criação. E ele começa explicando. Há uns bons anos que a gente fala muito sobre a criação de diversos personagens e o personagem gay é um deles, o que contou ele a Marie Claire. É muito importante colocar que dentro dos valores da MSP está o respeito às diferenças, à diversidade, à amizade e ao amor. Há 60 anos é assim, e falar sobre personagem gay, para mim, é muito importante, assim como ter outros personagens com outras características. Mauro viu seu nome ganhar os noticiários quando o pai publicou foto de um jantar com ele e o namorado, Rafael Piscin. Desde então, vem recebendo mensagens de apoio, mas também ataques homofóbicos. Ele conta que já está preparado para possíveis críticas ao novo personagem. Mauro conta ainda que teve consciência de sua sexualidade aos 12 anos. Aos 18, contou para a mãe e depois para o restante da família que o apoiou. Segundo ele, desde a publicação do pai nas redes sociais, ele vem recebendo muitas mensagens carinhosas do público. Já os ataques criminosos nas redes sociais, ele não pretende deixar barato. Como é que você analisa aí essa notícia, Miriam? Bem, são muitos detalhes, né? Desde dessa recepção da família, né? Que é bem interessante, boa, né? Bacana. Sim. E dessa novidade desse personagem que terá um componente homossexual, né? Porque a pessoa não é homossexual só, né? Ela tem esse componente, ela é toda uma pessoa. Não sei se as pessoas têm essa clareza, né? É um detalhe que para os outros que não têm nada com isso, às vezes muda muito, né? Dá um peso, muito, mas eu acho significativo. Eu acho que todo o mundo está se abrindo para que haja uma consciência ou minimamente uma clareza de que existem outras formas de viver que não são hétero. E esta maneira do Mauro, né, inserir isso, de receber essas críticas, de estar pronto para isso, porque toda mudança ela é delicada, né, e muito difícil para todo mundo, eu acho super moderno. Vocês estão vendo que eu tô rouquinha, né? Tá. Tá bonito. Falou muito no feriado, Não, tô melhorando. Hoje tô melhorando. Tô até falando. É vai que mesmo, beleza. né? Tá dando para entender. Podia ser pior. Vai por mim. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma grandeza e um ato bem bonito e interessante que vai inserir de uma forma que não é uma cartilha, mas é um movimento de realidade infantil, um elemento mais diferente ainda, né? Porque todos ali manifestam, né? Coisinhas diferentes um do outro, que é bonitinho. E esse agora vem com esse traço que é importante, eu penso, para que as crianças tenham a cabeça mais aberta e entendam que dentro deste aspecto da homossexualidade possa haver uma liberdade para a amizade, para o convívio, com tranquilidade, que isso não vai afetar e nem vai trazer desamor. Acho que desde cedo deve ser mais fácil do que quando a cabecinha já está feita e tem uma tendência maior a uma correspondência agressiva com relação a isso, por ser diferente, né? Adriana? Acho extraordinário o trabalho dele, né? A proposta dele. E tem uma questão que é um plus, né? Ele diz o que ele vai fazer. Nós temos alguns desenhos infantis onde personagens... Vou falar um desenho aqui, Ursinho Pooh. Alguém aqui já assistiu? Já. Né? Se você já assistiu, Miriam, Ursinho? Eu acho que eu nunca assisti. Não, eu sei que o tem- personagem qual é, mas nunca Porque ele assisti. tem um tigrão e tal. Então, assim, esse desenho, ele tem alguns personagens que são meninos, né? Mas tem uma inclinação. Dá pra gente perceber que tem ali alguns comportamentos que são da ordem da homoafetividade. Não é declarado, mas tem.
E eu acho que é interessante que trata de uma forma bastante natural. No caso do Mauro, quando ele diz, olha, terá, eu acho que ele, né, ele levanta uma bandeirinha, ó, gente, vai ter. Então fica todo mundo, né, esperando para ver o que vai acontecer. Tem pessoas que têm um olhar um pouco menos preconceituoso, entendem que isso pode ser muito favorável, e tem aqueles que já estão, ó, né, de sentinela, já estão preparados para lascar o pau. O que eu vejo? Eu vou recortar 2 frases que eu achei interessante do texto dele, né? Ele está fazendo isso, logo no início do texto, ele está fazendo isso para que a gente tenha essa discussão. Então, eu acho que todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar sobre essas questões, isso é extremamente valioso. E falar disso a partir da infância é mais ainda, porque a criança ela tem uma tendência a perceber o mundo de forma natural. A facilidade, né? Não está tão cheio. Exatamente. Somos nós adultos que vamos dizendo, olha, isso é bom, isso é ruim, nós vamos dando juízo de valor às coisas. Então, quando a gente começa desde a infância com uma proposta como essa, que é extremamente saudável, obviamente do meu ponto de vista, imagino que muita gente partilhe e que outras pessoas não partilhem, e a gente respeita isso. Né? Mas eu entendo como um movimento bastante interessante, bastante respeitoso, que ele coloca, inclusive, uma das últimas frases dele, que é como é que isso vai acontecer, de uma forma bastante respeitosa. Então, vamos esperar, o personagem ainda não está pronto, né? Vamos esperar para ver o que vem por aí, e mais do que isso, para ver como as crianças, porque, olha, é um trabalho que é feito para a infância. Quando a gente pensa nisso, entende isso, a gente tem que alcançar o universo infantil. Porque nós, enquanto adultos, talvez tenhamos um olhar bastante preconceituoso, mas tem que ver como é que a criança vai receber essa notícia, como a criança vai receber esse desenho, digamos assim, né? E colher informações das crianças, né? Se a gente for com um olhar de adulto... Você está falando dessa sua frase que você recortou, porque ela recorta, eu recorto, né? eu sou pedagógica, né? E usando o recorte dela, o que eu diria? Essa coisa do respeitoso é interessante, né? Muito interessante. Porque o gay, de uma forma generalizada, pode ser visto, muitas vezes, como uma manifestação chocosa, engraçada, ou invasiva, ou extravagante, que não é a realidade comum e normal de todos os gays. A gente tem hétero bem pior do que alguns gays, né? Mas a gente tem que levar em conta esse aspecto do respeitoso, porque é diferente você imaginar que esse personagem vai ter a naturalidade da coisa. É a naturalidade da coisa. Eu lembro que, assim, na adolescência, o que passava mais com relação a até jovem, né, que a gente via em faculdade muito mais. Se você falasse, olha, eu sou gay, se tem esse aspecto numa rodinha, todas as pessoas já iam se sentir, então a pessoa está me desejando, a pessoa está falando, falou isso por causa daquilo. Tinha uma distorção. Uma coisa ruim ali. Quer dizer, temos aqui homens e mulheres, eu já vou achar... Não é isso. E isso também a gente espera, e parece que esse respeitoso vem daí, né? Que não vai haver uma conotação sexual ali nas crianças. O que vai haver é um modo de ser, uma percepção, provavelmente se for um menino, né? Como me parece, mais feminina. Vão ter aspectos que têm que ser respeitados. Ninguém vai invadir o outro, vai fazer propostas indecorosas, né? Digo, dentro do que é público, dentro do que é infantil, e fora disso, não tem nada indecoroso. Mas eu acho que esse respeitoso, ele cabe não só para um personagem homo, como para um personagem hétero, como para um personagem daqui ou dali, desta ou daquela etnia. Eu acho que o respeitoso cabe a tudo e a todos. Esse é o ponto que, para mim, assim, acho que o respeitoso vai para estes que precisam ouvir isso, sabe? Para ficarem mais calminhos para receber essa notícia. Sim, exatamente. Agora, por que algumas pessoas ainda atacam, né, os LGBTs em... Por quê, né? Acho que a gente tem uma gama aí, algumas vertentes, né? Quando eu percebo que o outro tem uma condição de liberdade,
para expressar aquilo que ele sente e viver aquilo que ele sente, e isso eu preciso refrear em mim, pensando em uma das vertentes, tá? Isso me agride, né? Então, eu tô lá, eu tenho uma inclinação, eu tenho uma tendência à homoafetividade, né? Que a gente precisa desmembrar também. Quando a gente fala homossexualidade, a gente invade a questão, a gente está falando dos aspectos sexuais, e quando a gente fala da homoafetividade, eu acho que esse termo fica um pouco mais ajustado, porque a gente coloca o homoafetivo no mesmo patamar, né, do hétero, porque quando a gente fala do indivíduo que se relaciona com pessoas do sexo oposto, a gente não vai perguntar para ele, a gente não vai invadir a sexualidade dele. Quando a gente fala da homoafetividade, a gente está falando do afeto entre pessoas do mesmo sexo. E quando a gente fala da homossexualidade, a gente está falando da maneira, a impressão que eu tenho é essa, da maneira como as pessoas realizam seus atos sexuais, digamos assim, que foi mais ou menos o que a Miriam falou, né? Esse desenho não se propõe a colocar como as crianças, né, enfim, suscitar questões sexuais, não é disso, né? Mas vamos voltar lá. Qual foi a pergunta? Me perdi. Por que tem algumas pessoas que ainda atacam? Atacam, então, porque muitas vezes eu vejo que o outro está tendo uma vida como eu gostaria de ter. E isso me fere profundamente, porque eu preciso, em alguns momentos, refriar, né? Sabe-se lá porque cada um tem a sua história, né? Porque tem pessoas que preferem refriar as suas inclinações, e aí, quando vê o outro tendo uma vida, digamos assim, com sucesso, então consegue se relacionar, consegue viver a sua homoafetividade, consegue trabalhar, consegue, sabe, ter sucesso na vida, isso muitas vezes acaba incomodando, e aí a gente vê o preconceito instalado aí, né? Muita gente acha que nem tem preconceito, exatamente, mas tem. Miriam? Olha, eu Tirou o óculos. Partilho, né, do que a Adriana está trazendo, que as pessoas veem uma liberdade, uma disposição a ser o que realmente está sentindo e quer ser. Eu entendo isso e acho que nem todos estão abertos a isso, mas acho que tem muito hétero que é exatamente assim também. Livre, faz o que quer, vive com quem quer. Não é só homo que é assim, né? Pelo amor de Deus. Aliás, existe muito homo perdido, completamente descentralizado, um negócio ruim mesmo, e que bate cabeça por aí, que faz muita bagunça, coisa errada também. Por isso também, então eu quero levantar aqui outro aspecto, por que se ataca? Se ataca também porque, às vezes, o próprio homossexual, enfim, ele provoca situações de ataque, vamos falar. Tem um grupinho que também é fogo, assim como tem no hétero, tem no homo. E eles vão a 0 grau, né? Eu tenho no meu prédio um apartamento que está aberto a uma empresa de locações temporárias. E loca-se à vontade, né? E esteve lá uma meia dúzia de garotos, não é? Menina, desceu de colã. Ai, que legal. Com tudo de fora, num prédio de velho. Gente, então falta um discernimento, às vezes, que é conduta ética, não é de homo ou de hétero. Conduta ética. Mas confunde até onde eu sou livre para ser o que eu sou e até onde eu vivo em sociedade. Então, assim, adoro os gays. Eu absolutamente nada contra. Mas, assim como os héteros, eles também extrapolam, só que aí eles já têm uma tarja, a metralhadora vai ali. É porque é gay. E não é. É da pessoa. Atitude. Do humano. Eu acho que sim. Então, eu acho que tem uma coisa do ataque, né? Que vai ter que me aceitar, que força aí o pessoal ataca. Tudo que você empurrar, você empurrar a porta também empurra. É desse jeito. Agora, além disso, acho que só o diferente, só de ser diferente, Adriana, independente de mostrar liberdade, só de ser diferente, eu não entendo aquilo, eu acho feio, eu não gosto, não é como eu sou, não é o que eu quero, não é como eu gosto. Só isso já faz as pessoas atacarem. Eu acredito que esse ataque esteja muito menor perto do que era antigamente, que a gente sabe que as pessoas eram perseguidas de uma forma cotidiana. Quem se manifestasse homossexual, meninas e meninos,
naquele tempo ainda tinha, era muito, muito cruel, assim, da polícia, de tudo, em qualquer tempo e lugar, até em bares gays, que praticamente não era permitido. Sou velha, né? Então, tem as coisas, assim, que eram muito arcaicas. Nós estamos diante de uma situação doída, dolorosa, de muitos ataques, mas acreditem, Tem bastante. está evoluído. Isso é o evoluído, vai por mim. Já foi pior. Já foi pior. Já foi pior. Agora, ali algumas pessoas, opiniões, né? As pessoas que dizem que em obras voltadas para crianças não se deve falar de diversidade, né? Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas como que... por que essas pessoas ainda têm essas opiniões, né? Como lidar com isso também, né, Miriam? Olha, o que eu vejo é assim, eu estou aqui tentando ver o ponto de vista dessas pessoas. Então, o que eu acho? Eu acho que as pessoas temem que as crianças sejam contaminadas, que as crianças tenham problemas por conta dessas informações. E eu acho que até certo ponto pode até ser, mas este é o mundo agora. Então, quando você pega acho que é como se para criança fosse, eu vejo papai e vejo mamãe. É mamãe e mamãe. É papai e papai. São três. A criança já está no meio disso, né? Então, quando ela vai para uma realidade de uma cartilha que traz essa diversidade, eu acho que ela pode ficar perturbada, e vou ser franca, LGBTQIAP+. Eu não sei lidar com todos os... Eu tenho que ler o que é cada coisa. Nós não estamos preparados. Estamos todos nos preparando. Então, pode dar um revertério na cabecinha da criança inicial. Mas eu acho que é esse o medo. Pode influenciar e fazer com que a criança... Se torne homossexual. Não se torne. Pode esquecer que não é isso. Existem muitas pesquisas sobre o que se torne e não se torne. Não é fácil assim. A pessoa traz uma razão, a gente não tem isso escritinho, tá? Além das questões, obviamente, espirituais que a pessoa tem para lidar. Então, é por isso que as pessoas têm essa resistência. Dentro de uma, talvez, ignorância, talvez de um amedrontamento, de que isso possa interferir na vida da criança. E não é só porque a mãe ou o pai acham feio ou bonito. Eu acho que os pais temem que haja sofrimento. Que esse meu filho vai ler aquilo, vai ver, vai achar que e vai virar, e aí quando crescer, não vai casar, não vai ter ninguém todo mundo vai rir dele, vai machucar. Não terá filhos e a família acaba. Sabe, então eu entendo o que as pessoas estão vendo, mas é uma realidade colocada já. E sendo uma realidade colocada... Só um minutinho. Boris. Só um minutinho. Boris. Boris tá engraçadinho. O que está acontecendo com o Boris hoje? Eu não sei. Tá me queimando aqui. Não. Deixa o Boris comigo. Então, o que eu acho é isso. Acho que vem desse medo de que os filhos das pessoas que amam, né, venham a sofrer. Acho que vem daqui. Adriana? Com certeza. Eu acho que tem aí algumas vertentes, né? Uma é, sem dúvida nenhuma, essa apreensão dos pais com relação ao sofrimento dos filhos. E mais do que isso, como se esse material pudesse autorizar, então, ou influenciar de uma maneira, né, negativa para aqueles que... porque quando a gente chega na adolescência, a gente quer experimentar muita coisa, né? Me fez pensar um pouco nos adolescentes, né? E talvez os pais de adolescentes tenham um medo maior ainda. Mas sabe o que eu vejo? Eu acho que é importante a gente falar sobre esses assuntos e é importante a gente falar também de uma forma pedagógica. Tentar trazer isso, né, de uma maneira natural, saudável. Vou utilizar o termo do Mauro aqui, respeitosa. Ninguém está pensando em fazer lavagem cerebral quando a gente fala em educação, em informação. Eu acho que é mais do que isso, do que informação. Por quê? Nós já vivemos em uma sociedade onde os homoafetivos existem. Então, se a gente nega a possibilidade de informar as nossas crianças, os nossos adolescentes, como que é essa estrutura, porque nós também estamos construindo isso. Quando a gente tem um monte de sigla que a gente não consegue nem lembrar o que significa, para mim fica claro, nós estamos na construção
desse conteúdo. Então, por que não trazer as crianças e os adolescentes e a sociedade como um todo de uma forma ética, né, para partilhar e para alcançar? Me fez lembrar, por exemplo, quando a gente fala de vacinas, tem muitas famílias que acham que a vacina não é boa, fica sempre essa discussão. Se nós não tivéssemos campanhas informativas, como é que a gente levava essa notícia de que a vacina é imprescindível, sim, e que é importante? Como é que a gente leva essa notícia? Então, assim, é claro que eu estou fazendo um paralelo muito dicotômico, né? Vacina e homoafetividade, mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é sobre informação. Quando nós somos informados, quando nós temos conteúdo, a gente lida melhor com as coisas, né? Sim, nós vamos falar mais sobre isso aqui no nosso programa, mas antes eu quero pedir a sua ajuda aí, porque o incêndio atingiu a loja do Mercatudo nas Casas André Luiz, né, na unidade do Itaim Paulista, e você pode ajudar a reconstrução, materiais de construção e outras doações também, pelo telefone 0 operadora 11 2457 7733. É só ligar, tá bom? E você já tem todas as informações para ajudar também. 2457-7733. Ou se não, você acessa o site casasandreluiz.org.br para doações direcionadas à reconstrução do Mercatudo. Nós temos a Hora da Poesia Espírita com Merlânio Maia aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir. A Hora da Poesia Espírita com Merlânio Maia. Oi, meus amor, poeta Merlânio Maia trazendo poesia para o seu dia, trazendo um pouco de alegria, cada vez mais. O poema que eu trago hoje é uma prece, é a prece às mães. Você que nos assiste da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, ou do canal de Merlânio Maia no YouTube, que é o canal do poeta, vá lá, se inscreva, e nós já damos as boas-vindas e trazemos esse poema para você, que é a prece às mães. E eu digo assim: Deus das mil raças, Deus das mil graças, Deus que ultrapassas os amanhãs, envolve e escuta quem tanto luta e não desfruta das coisas vãs. Mães ricas, pobres, plebeias, nobres, a todas cobre com dulas sãs, por ser razão, por ter paixão, dá salvação a nossas mães. A mãe que encara, a mãe que ampara, a mãe que prepara dentro de si o seu rebento e contentamento, tesouro e alento que lhe sorri. Mãe tão divina, mãe pequenina, mãe cuja sina é dar-se a dor de socorrer, de recorrer, de concorrer, cheia de amor. Mãe carinhosa, mãe dadivosa, mãe milagrosa, mãe diligente, mãe professora, a mãe doutora, mãe construtora, mãe consciente. Mãe que do amor dá-nos a flor, faz-se esplendor, dá-se incontida e faz-se luz levando a cruz que em si conduz por toda a vida. Mãe companheira, mãe conselheira, para a vida inteira com os dotes seus, mãe cuja fé nos salva até. Toda manhã é anjo de Deus, por isto, Deus, nos feitos meus, invoco os teus, ó meu Senhor, envolve aquelas, sempre tão belas, que através delas vê-se o amor. Esse é o poema que eu faço de prece às mães, que fica para você como reflexão. Um beijo no coração e até o próximo poema, meus amores. Merlânio Maia, homenageando as mães, um grande abraço, viu? Adoramos e você tá de volta aí no Manhã Boa Nova na próxima semana. Recebendo em nossos estúdios o trabalhador espírita Odamir Feitosa. Bom dia. Bom dia, um grande prazer estar aqui com vocês, Vanessa, as nossas amigas. Bem-vindo. Estou aqui para bater um papo com vocês. Com certeza, nós vamos colocar você aqui no nosso assunto de hoje, para comentar conosco também de qual região que você trabalha, qual casa espírita. Eu trabalho no Grupo Espírita Fraternidade Joana de Ângeles, que fica no Jardim Guatemi, na zona leste de São Paulo. Extremo leste de São Paulo. É um bom tempinho? Quanto tempo já? Nosso grupo ele já tem 13 anos. Ele foi fundado... Ele tá indo para 14 anos. Foi fundado em 2005 e nessa região do Jardim Guatemi nós estamos desde 2007.
Bacana, parabéns pelo obrigado. trabalho. E aí, voltando, né, continuando o nosso assunto, o Mauro Souza, que é o filho do Maurício de Souza, ele está se preparando para as críticas ao personagem gay na Turma da Mônica. Como que o filho ou filha deve falar aos pais da sua sexualidade, Adriana? Ui! Ai, ai, ai. Hoje o programa tá picante. Tá mesmo. Olha só, isso é bastante complexo, né? Por quê? Vamos pensar numa família uma família acolhedora, né? Aquela família que suporta, que aguenta, que o adolescente começou a falar, e aí a mãe ou então o pai aguenta, acolhe a fala do adolescente. Essa família é uma família, muito bacana, né? Difícil, não é a maioria, a gente sabe, né? Porque a gente ouve aí histórias estrondosas, né? De cair o cabelo mesmo. Mas, enfim, quando essa família consegue acolher, a gente tem os dois aspectos. Um é a sexualidade. Quando o filho fala sobre a sua sexualidade, então a orientação, ela precisa ir pelo caminho da prevenção. Então, prevenção de gravidez indesejada, prevenção de doenças, que esse é um dos aspectos extremamente importantes. Então, acolher essa fala e orientar nesse sentido, quando fala sobre a sexualidade. Agora, quando fala sobre a sua afetividade, aí a gente tem, né, um probleminha a mais. Por quê? Muitas vezes o adolescente ele não está afim de falar sobre a afetividade. Ele só está afim de colher informações ou então de ser acolhido nos aspectos da sexualidade. Sabe o que eu vejo, Vanessa? Não tem uma receita. Né? Cada família vai agir e vai acolher da maneira como consegue, tá? Só tem uma coisa, assim, que eu vejo muito que acontece, né? Às vezes os pais, eles vão falando desde o início, desde a infância. Olha, quando for para acontecer alguma coisa, eu tô por aqui, me conta. E vai, né, incentivando. Quando o adolescente chega e conta, gente, parece que tudo aquilo que foi dito foi uma grande mentira. Então, a gente precisa honrar as promessas que a gente faz, né, para os nossos filhos, para os adolescentes, a gente precisa honrar e dar conta de, né, não vamos prometer aquilo que a gente não consegue cumprir, né? É um assunto, assim, delicado. Eu acho que cada família tem a sua dinâmica, mas a gente de verdade espera que os pais sejam, de alguma maneira, o mais acolhedores possíveis, porque sexualidade, homoafetividade é pauta na nossa sociedade. Eu entendi que a pergunta era como a criança tem que falar com o pai. Né? Ela já foi para os pais. Eu vou fazer isso, fica tranquilo que eu falo. Ela responde, ela tá igual político. Você pergunta uma coisa, ela responde o que ela quer falar. Eu quero. E acabou. E faz super livre aqui já. Tá. Então vamos lá. Como essa criança ou adolescente deve falar com os pais? Essa pergunta é mais difícil. É claro, Ficou pra mim. Por isso que ela responde a fácil, foi intencional, né? viu, Miriam? Foi não intencional isso aí. Não falei porque eu não entendi. Então, terrível, né, meninos? Terrível, difícil, porque a busca de um adolescente ou de uma criança é ser amado, é pertencer, é ter um lugar, é poder diferir desses pais, independente desta coisa grave, né, que a família pode tomar assim. Então, o dia a dia, se eu pensava assim, não penso mais, a adolescência ela já traz essa proposta de que aquilo que o papai disse e a mamãe disse, uma vida, agora eu já estou colocando em pauta. Então, ele já normalmente vai passar por uma dificuldade de ser aceito, porque ele vai guerrear, ele vai querer ter as opiniões dele, ele vai para fora, ele traz o de fora, muitas vezes como certo. Tudo que está de bom está do lado de fora. O adolescente vai machucando um pouco os pais aí. Mas tem que fazer, é assim mesmo, é um processo. Até que os pais possam sustentar que existe a diferença e que ainda assim todos nos amamos e que cabe dentro de casa. Este aspecto da homossexualidade, quando ele vem à tona e a criança ou adolescente é capaz de dizer aos pais, já é um ponto bem favorável. Parabéns para os pais e também para a criança, mas primeiro para os pais, que de alguma forma esse mocinho, essa menina, entenderam que cabia. Às vezes não é com os dois, às vezes é mais a mãe, às vezes é mais o pai, mas esse ser compreendeu que cabia tamanha diferença para esse pai e para essa mãe poder dar conta.
Eu penso que não tem um jeito certo, e acho que a conversa tem que ser: eu não sou igual a você, tem que começar por aí. E eu sei que é difícil para vocês, nem eu sei porque eu sou gay, porque quem sabe me diga. Me fala porque é mais legal. Não é, você não escolheu. Escolheu ser gay, isso não existe. A pessoa está, por alguma razão, homossexual. Então, ele tem que levar essa premissa para o pai e para a mãe, de que ele sente coisas diferentes, que para ele talvez o bom não seja igual a eles, e que você quer saber se você cabe nessa família daquele jeito. Se o pai falar não e a mãe falar não, tem um problema aí, né? Porque é possível isso acontecer? É possível. Sim. Tem louco em todo canto, tem dificuldades para todo mundo, as pessoas não têm que estar prontas para aquilo que você é, e talvez comece aí uma grande jornada espiritual. Você é dependente, você não tem dinheiro, não tem para onde ir, então você tem que olhar para esses pais. Eu até orientaria, não sei nem se o caminho é ir lá e falar. Eu não sei, porque você é que sabe quem é esse pai, quem é essa mãe, o quanto eles dão conta, o quanto você se sente livre para ousar a sua verdade. A verdade cura tudo. A questão é o quanto você pode lidar com ela neste momento, neste ponto. Eu acho que muitas pessoas que sentem que podem falam, outras crescem, se independem, voltam e falam, outras nunca falam e entra e sai com o marido ou com a esposa o tempo inteiro, e isso fica sabido. Muitos pais, ouçam-me agora, não querem ouvir. Não querem ouvir. Podem até sabê-lo, mas não querem ouvir. Então, acho que esta medida, quem terá é o ser que está ali vivendo esses impulsos sexuais, afetivos, né? Essa pulsão que vem e que só ele é que sente. Para quem olha, fala: mas por que não foi uma menina? Por que não é um menino? Né? Porque a pessoa não sabe o que você está sentindo. E nem você sabe por que sente. Então, é uma coisa diferente com a qual a família tem que lidar. Mas, antes de tudo, você que tem que saber se cabe nessa família neste momento. Neste momento. Sem negar quem você é e o que você está sentindo. Mas, por um tempo, talvez você tenha que alimentar isso só dentro de você, até maturar. O que você acha, Dani? Na minha opinião, esse é um assunto realmente complexo. Eu aqui fico analisando tudo que vocês falaram, eu concordo plenamente que não tem assim uma fórmula, uma receita mágica que possa solucionar essa questão. Mas como a pergunta é em relação ao adolescente com os seus pais, me lembra muito aquela música do Legião Urbana, né? Você não entende seus pais, eles são crianças como você. Então, assim, eu acho que tem que haver também um movimento contrário, no sentido de que a gente precisa, enquanto adolescentes, também ter esse olhar para tentar compreender os pais. Porque se fala muito hoje nessa questão da sexualidade, e realmente é uma questão atual, presente, e a gente não tem mais como negar isso, né? Fingir que não está acontecendo. Mas também é importante que o jovem ele tenha consciência de que é preciso tentar compreender os pais, porque eles são de uma outra geração, de uma outra época, de uma outra cultura, formação diferente, tanto psicológica, espiritualmente também. A gente sabe que são espíritos que eram diferentes, ou melhor dizendo, são diferentes dos que agora estão reencarnando. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E, acima de tudo, preservar a questão do sentimento de que une a família. Que eu acho que a gente, às vezes, se perde muito da questão da sexualidade, né? Da questão de gênero, que está se falando demais. E a gente esquece que, acima de tudo, somos humanos. Somos humanos, independente de qualquer outras expressões. E eu acho que a gente se perde um pouco assim na preocupação exagerada, talvez, do que os outros vão pensar e menos o que nós da família sentimos uns pelos outros, independente de quaisquer outras questões. Mais sentimento ainda. Agora, por que o tradicional não aceita a diversidade, né, Miriam? Acho que nós estamos falando disso desde o começo, né, Vanessa? A diferença, o medo
de soltar aquilo que se conhece e flexibilizar. Acho que temos o medo do novo e do que é diferente. Isso de antemão, né? A aceitação é difícil, porque nós juntamos uma série de preconceitos e passamos a crer que no futuro isso pode gerar sofrimento. Isso para os nossos. E aqueles que não são nossos, então, se eu estou fechado em algo que eu julgo verdade e a única, eu não consigo aceitar. A gente está num caminho de dissolver essas camadas, né? Porque a impressão que eu tenho é que vem uma onda, né? Exatamente. Tem vindo uma onda. Não é homossexual. Homossexual ficou fichinha. Sim. Afasta quase bobo, viu, gente? Quase bobo. Porque são muitas diversidades. Sim, né? são muitas mesmo. A palavra já diz. Então, eu acho bem interessante. Parece que é uma onda que vem para a gente ter um chacoalho. Eu me lembro logo no início, quando começou a aparecer na TV, há uma menina que precisou tomar hormônio porque ela não se sentia no corpinho, que ela tinha outro sentimento. Aquilo, coisa estranha. Como que faz uma propaganda dessa, né? sim, Num fala horário sobre isso. nobre, né? Negócio grave desse. Tchá. Virou público, né? Então tem uma onda aí, e esta onda é para que a gente flexibilize, é para a gente abrir. Mas o que nos impede é esse lugar interno que acha que está certo. Eu acho que é uma coisa de segurança, sabe? De ficar preso ali ao que conhece e não dar uma chance. É medo, né? Medo do diferente. Acho que essa é a questão mais grave que nós temos. Odemir? Eu entendo assim o tradicional como sendo isso que a nossa Miriam colocou. Realmente, eu acho que tem muito do medo. E voltando à questão, por exemplo, dos pais e dos filhos, eu acho que é um medo ainda maior. Porque os pais querem, do jeito deles, eles querem sempre a felicidade do filho. E, de repente, tudo que eles entenderam na sua história de vida, como sendo felicidade, aquele padrão de família que eles conheceram, aí, de repente, isso se choca com a realidade dos filhos que eles têm. E aí, realmente surgem esses conflitos. Aí o tradicional tem maior dificuldade de aceitar o diferente, né? A diversidade. A diferença. A diferença. A própria ação de ser pai, né, é muito complexa, né? Eu lembro que eu trabalhava na área da educação de crianças e jovens no Centro Espírita, e lá eu cheguei a fazer palestra para pais, não sendo da área da psicologia, mas assim gostava muito de ler livros a respeito. Então eu me aventurava quando solteiro, não tinha filhos. Aí eu gostava de falar para os pais, dava conselhos, orientações, como que era, como não era. Muito fácil. Aí eu fui ser pai. E aí eu lembro que o meu filho, a gente estava num local aqui, lá próximo, né? Assim, um local aberto, um parque. E é chamado Aquário, não sei se vocês já ouviram falar. Aí lá, de repente, do nada, ele caiu no chão e estribuchou e começou a chorar, a gritar. Aí todas as minhas teorias foram por água abaixo. Não sabia o que fazer. Aí eu olhei para minha esposa e falei, pega aí, é seu filho. Mas eu realmente... Assim, Recolhe isso aí que eu não sei. Então, às vezes, as teorias são muito belas, são muito interessantes, né? Tudo que os livros recomendam, ajudam, são um suporte. Mas a prática, a vivência é muito diferente. Sim. Então, assim, hoje eu consigo entender melhor a posição dos pais. Então, por isso que eu volto àquela questão anterior, a gente precisa também entender o lado dos pais. Nós, como adolescentes, jovens, temos que nos colocar no lugar deles, né? Para procurar entendê-los. Eles não fazem isso só por maldade, né? Eles não têm atitudes, às vezes, tradicionais ou retrógradas, simplesmente porque eles querem, porque são maus. É porque realmente é complexo tudo isso que está acontecendo. Mas eu concordo também com a Miriam, isso é uma onda que não tem volta, né? E vai ter coisas mais extraordinárias acontecendo, eu acredito,
nos próximos anos. Gente, aí. estou aqui ouvindo o Damir, porque ele está fazendo apologia do Me Salve, né? Porque eu não conheço esse adolescente que ele está falando. Deixa eu pensar em meu pai. É verdade, é verdade. Deixa-me É pensar difícil, mas em ninguém papai. pensa, é verdade. Você sabe onde que o adolescente está, É Damir? verdade. Meu pai não pediu para nascer. É aqui que ele está. É verdade. Vocês aqui estão fazendo mal para mim, que eu quero isso aqui. É o egoísmo, o egocentrismo profundo. Então, ele vai ter que gritar mais alto, viu, Damir? Mais alto, mas é que eles não estão te ouvindo, não. Eles estão bem longe disso. É verdade. Eles ainda estão achando que você está devendo a eles. Porque como é que eles vão tirar um momento para pensar? Nossa, isso é daqui uns 20. Depende do outro patamar de humanidade, né? Evolutivo, quem sabe. Mas eu gosto de fazer esse contraponto, porque eu fazia exatamente o contrário, né? Eu sempre fiz assim, essa orientação para os pais. Eu sempre dava, entre aspas, receitas para os pais. Você era filho, né? E eu era filho e era jovem. Agora você está dando ponto de vista do era pai. Jovem, eu sempre olhava... Tudo mudou. Agora tudo mudou. Tudo mudou. Eu acho que de vez em quando a gente tem que lembrá-los disso, né? Assim, hoje em dia é interessante essa que está acontecendo hoje. Você vê que está havendo mais barreiras aí, porque assim, antigamente os nossos pais, essa distância entre pais e filhos, ela era menor culturalmente falando. Aí veio a televisão, aí começou a aumentar, porque os jovens começaram a ter mais acesso a informações via televisão. Hoje nós temos o acesso graças à internet, ao WhatsApp. Essa distância em relação aos nossos pais está aumentando cada vez mais. Então, meu pai hoje, por exemplo, ele não sabe quase que nada do que ocorre nesse novo mundo que está ocorrendo. Ele está com 91 anos e ele ainda vive no século XX, lá no começo do século XX, a visão de mundo que ele tem. Então, é interessante a gente perceber que cada vez mais os nossos filhos conversam uma língua desconhecida muitas vezes para nós. Sim, porque está preparado, né? Eles estão vivendo um mundo só deles. E realmente a gente precisa estar debatendo esses assuntos, discutindo, porque senão essa distância vai se ampliando de uma forma assim brutal. E quando não há conflitos, e há certos problemas aí que a gente já identifica, suicídios que estão acontecendo em grande quantidade entre os jovens, né? Eu sei que eu não quero estar pulando a pauta, mas eu acho que é uma questão assim profunda a ser vamos pedir analisada. opiniões também dos nossos ouvintes, né, telespectadores. Participe do nosso programa enviando os seus comentários, as suas perguntas, e também participe do sorteio. Hoje tem um par de ingressos para o espetáculo do Abismo às Estrelas, tá bom? Tem temporada aí até dia 28 de julho e você pode conferir essa peça ligando aqui 0800 979 5011. Manhã Boa Nova vai para o intervalo e nós voltamos em breve. Até já. Boa Nova é uma expressão que significa o Evangelho do Cristo. A Boa Nova é o que o Cristo trouxe. Então, os amigos da Boa Nova são aqueles que são amigos da espiritualidade. Não são os amigos só da emissora Boa Nova. Então, a gente descobre o trabalho que a rádio tem feito de implementar o conhecimento dessas pessoas, dessa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém faz parte da família universal, quer ser parente do Cristo, tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é ser amigo da Boa Nova, entendeu? Eu não te conheço, mas se você é amiga da Boa Nova, você é minha irmã. A energia que está aqui é a energia que está aí. Nós nos amamos. Tá? Então, amar o próximo como a si mesmo fica fácil se você é amigo da Boa Nova. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec.
Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henri Sousse. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Leitura, para mim, é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei é que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar?
É. Obrigado. Este é o Manhã Boa Nova que está de volta, trazendo algumas notícias do dia. Por 353 votos a 118, os deputados aprovam o fim da fase de discussão da reforma da Previdência e o texto base deve ir à votação hoje. Crianças exibem réplicas de armas em desfile oficial do 9 de julho em São Paulo. Evento comemora a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Polícia Militar diz que orientará pais para evitar repetição da cena. Selecionados na modalidade FIES já podem complementar as informações da inscrição no site fies.mec.gov.br. O prazo para a contratação do financiamento vai até a sexta, dia 12. Brasil se candidata para sediar a próxima Copa do Mundo Masculina Sub-20 em 2021. O país também quer sediar a próxima Copa do Mundo Feminina, que acontece em 2023. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realiza audiência sobre o caso do militar preso com cocaína em voo da FAB. Participam o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, e o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Antônio Carlos Bermudez. 8 em 10 aprovam a internação involuntária de dependente de drogas. 1 em cada 4 brasileiros relata ter familiar próximo envolvido em consumo de substâncias, de acordo com um estudo feito pelo Datafolha. O Instituto ouviu 2.086 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios nos dias 4 e 5 de julho. Dia 13 de julho, das 3 até da tarde às 9 da noite, tem um Arraial da Esperança do FEPEC. No Salão do EC Vila Galvão, Núcleo Espírita, Fé, Perseverança e Caridade. Haverá aí muitas comidas, brincadeiras, bebidas e muita música. O Salão do EC Vila Galvão fica na Avenida Júlio Prestes 99, Torres de Bagi, aqui em Guarulhos. E as vendas na sede do FEPEC ficam na Rua Salvador Gaeta 671 ou pelo Facebook do FEPEC. Você pode participar aí dia 13 de julho. Tem sorteio hoje pro espetáculo do Abismo às Estrelas, aos domingos às 6 da tarde, no Teatro Santo Agostinho. Fica na Rua Apeninos 118, próximo à Estação Vergueiro do metrô, aqui em São Paulo. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial e você sempre garante aí também aqui no nosso programa um par de ingressos, né? Sempre estamos fazendo sorteios para presentear vocês também, tá bom? Participe do nosso sorteio de hoje, um par de ingressos para a peça do Abismo às Estrelas, 0800 979 5011. Boa sorte a todos, daqui a pouquinho sortudo ou a sortuda de hoje, tá? A gente sempre vai trazendo aí. O Damião tem aí uma participação conosco para dizer que mudou o boleto, né? Você que participa do Clube Amigos da Boa Nova através do boleto, fique atento, teve mudança, vamos conferir. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080 616 1000 ao contrário, tracinho 65.
O Novo Boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 972 61 0272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br. Fique sempre atento aí, mais informações no Pra Clube mim tá Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Vamos à participação pelo WhatsApp. Você manda o seu WhatsApp também aqui para nós, a sua mensagem, um áudio, ou pode gravar um vídeo também, fazendo uma pergunta aqui para o nosso programa. 99643-3827. Bom dia, gratidão a todos. É a Lourdes, ela diz, minha filha tem 24 anos, nunca me respondeu, sempre fui rígida, agora começou a responder, inclusive na frente dos outros. Isso me deixou muito triste, mas ela não se importa, sempre fomos muito unidas. É a Lourdes da Penha, Adriana. Então, né, eu acho que quando a gente pensa nessa questão do adolescente, a gente precisa contar também com os hormônios, né? Às vezes o adolescente, ele até tem um ímpeto, uma vontade de ter uma postura um pouco mais respeitosa, tal, mas os hormônios, olha, gente, como é difícil. A fase da adolescência é uma fase curta. E às vezes a gente esquece também como é ser adolescente. Não é fácil. É uma oscilação de humor, uma coisa assim tão extraordinária. Ao mesmo tempo que o adolescente está bem, está tudo bem, é coisa de 5 minutos. Ele também já não está e aí não sabe como lidar com isso. E pensando em tudo que a contemporaneidade nos traz, né, todas essas informações, mídias, redes sociais, tudo mais, como nós estamos suscetíveis e também como o adolescente está vulnerável a todos esses conteúdos. Difícil, né, Lourdes? Mas eu acho que você traz uma coisa aí que é importante. Nós somos muito unidas. Não é isso que ela fala, Vanessa? Nós somos muito unidas. Sempre fomos muito unidas. Ou seja, éramos. Então, eu também acredito que é nesse sentido. Acho que sim. Lourdes, é isso mesmo. Estava aqui dando uma palhinha quando o Damir falou, e é por isso mesmo, porque, veja, o pai e a mãe criam um bebê. Ó, a carinha deles, aí fica aí vai aí vai colinha, aí não. Aí quando tá ficando mocinho, é como se ele se transformasse numa outra pessoa. E às vezes gera uma distância grande, uma repugnância dos pais. Os pais sofrem violentamente. Violentamente. E vocês não erraram em nada, não é isso. É um processo natural. É natural. A criança, para ela deixar de ser apenas o pai e a mãe, ela tem que brigar muito com isso para ela ir buscar ser ela mesma. É um processo natural, mas que gera muita dor para os pais. Porque continua sendo o bebê. É doloroso, né? E o bebê não quer ser mais bebê. O negócio é duro, né? Não é fácil, não. Mas eu acho que tem uma coisa, só uma questão. Sim. Acho que tem uma coisa que não se perde, Lourdes, que é aquilo que vocês viveram juntas, né? Então, às vezes, esse momento da adolescência, ele propicia um afastamento. Mas depois volta, né? Porque tem memória. Você tem memória de coisa boa, você tem amor na história. Não, e passa isso aí, passa. Eu lembro que quando eu era o cão, né? Nossa, se ela não tivesse ido, a gente não ia imaginar nunca. A gente já sabe. Mentira. Eu fui dificinha, vamos dizer assim. Eu fui das mais dificinhas, assim. Quando eu voltei para a grande família, assim, aí nas festas, aniversário, não sei o quê, que eu ia cumprimentar as pessoas com beijos. Oi. Eu tinha até medo de mim. Não sabia se eu ia morder mesmo. De tanto que eu tinha sido um bicho do mato. É complicado. Nosso querido amigo Adeilson Salles publicou em sua página do Facebook, dia 23 de junho de 2019, um texto sobre discriminação sofrida em uma casa espírita. E o texto diz o seguinte: eu, Adeilson Salles, sou discriminado numa casa espírita por alguns dirigentes por ser pai de uma mulher trans. Algum tempo atrás, fui convidado a fazer uma palestra em uma instituição espírita, entre aspas, de São Paulo. Falei sobre educação
como tema proposto e, no final, compreendendo que cabia exemplificar a aceitação que devemos ter com nossos filhos, narrei a história do meu parto emocional para a concepção da minha filha trans. É de fato uma história emocionante que tem auxiliado muitos pais e muitos jovens a superarem a rejeição que alguns experimentam nessa situação. As pessoas se emocionaram naquela palestra, mas eu não sabia que o dirigente da casa tinha passado pela mesma experiência que eu. Todavia, a postura foi diferente da minha, pois ele rejeitou a filha e não a aceita de maneira alguma. Amo minha filha e jamais renegarei esse fato. Por causa da minha fala clara e honesta, fui criticado e não sou bem-vindo na dita instituição. Decidi abrir a boca porque estou sofrendo preconceito por ser pai de uma filha trans. Jamais irei me calar e aceitar tal atitude de pessoas que carregam Jesus nos lábios, mas não o têm no coração. Hipócritas. Viva a diversidade. Adeilson Salles, como você lidou com essa situação? Bom dia. Olá, bom dia, Vanessa, bom dia, amigos do Manhã Boa Nova. Bom dia. Eu lidei de maneira natural, eu já estou assim, preparado para lidar com essas situações. Eu decidi escrever esse texto na noite em que ocorreu a parada do orgulho gay em São Paulo. Uhum. Entendendo que eu poderia dar a minha contribuição enquanto pai, né, e alguém que vivencia o processo, eu decidi escrever esse texto porque isso de fato aconteceu. Eu minimizei no texto alguns aspectos, porque na verdade não era um pai, era uma mãe. Tá. Que torna a situação ainda mais difícil de se compreender. Era uma mãe com uma filha trans, e assim que a filha se revelou, e a mãe é dirigente de uma instituição espírita, né, ela rechaçou a filha, a ponto de tirar a filha da casa, né. Mas eu não sabia quando estava fazendo a palestra como, a depender do ambiente, se couber essa exemplificação, eu acabo narrando a história da minha filha e o meu parto emocional, que vem comovendo muita gente pelo Brasil afora, aí onde eu ando. E aí, mas depois houve esse comportamento da casa, mas eu só fiz a narrativa mesmo com o intuito de colaborar, de fazer, convidar as pessoas a refletirem, principalmente no meio religioso, que é onde nós encontramos mais hipócritas, né? Uhum. Tanto no meio espírita como em qualquer meio religioso. A intenção foi essa, e é claro que o texto acabou tendo uma grande repercussão, e eu estou aqui falando sobre ele nesse instante, mas ele não me causa nenhuma espécie. Os preconceituosos não me incomodam absolutamente, né? Como alguém que trabalha com adolescentes, jovens, enfim, de todas as condições, eu estou bem feliz porque hoje eu posso dizer assim, com uma alegria no coração, que eu estou fazendo aquilo que eu estou falando. Ótimo. Então eu tenho a minha ação aliada à minha fala. Então eu estou bem confortável para falar sobre esses assuntos e, evidentemente, que venho experimentando experiências grandes. É que eu posso te narrar, encerrando o meu comentário, para não tomar muito tempo, é que recentemente eu fui procurado até por um pastor da igreja protestante, que veio me agradecer, que após a minha fala, contando a minha história, ele ia repensar a relação com o filho dele, que era gay, e que ele o rejeitou. E que ele procuraria o filho, né, agora, porque tinha um olhar diferente a partir do nosso, que a gente tinha dito. Uhum. Então tem sido assim, tem ajudado muita gente, tanto jovens nessa condição, quanto papais e mamães que têm dificuldade, a princípio, de lidar com isso. Muitos têm dificuldade, né? O Adeilson está aqui participando do Manhã Boa Nova hoje por telefone conosco. Onde você está nesse momento, Adeilson? Eu estou em Recife nesse momento. Está em Recife? O que você pode falar, então, para os pais que estão nos acompanhando, mas que estão passando essa mesma situação, né, que você? Veja, a grande questão, nós passamos um grande tempo na nossa história vivendo reprimidos nas questões da sexualidade. Só que agora está havendo uma permissividade exagerada. Então você acessa, qualquer criança acessa conteúdo pornográfico através de um telefone celular. Então foi da extrema repressão à permissividade também exagerada. Não tem um contrassenso aí, um meio termo para lidar com essas situações. Então acho que as criaturas estão aflitas. Uhum. O contexto ele é muito amplo e deve ser analisado de uma maneira muito mais abrangente.
num instante em que muitos filhos sofrem de orfandade emocional. Os pais estão em casa, mas não estão na vida dos filhos. Os pais estão trabalhando. Tudo que envolve a sociedade hoje acaba repercutindo na intimidade doméstica, consequentemente na educação. Sim. Então, muitos pais têm limitações, né? É muito, para nós, assim, eu vejo de uma maneira cômoda a gente demonizar a adolescência, e a adolescência não é um período de educação extra à parte da evolução humana. A adolescência tem muito a ver com o período infantil, com a educação que nós recebemos e tudo mais. Como eu te disse, o contexto é muito amplo. Existem pais que estão entrincheirados em verdades absolutas, acreditando que só o ponto de vista deles é correto. E com relação à sexualidade, isso é mais difícil ainda. As pessoas olham, quando pensam na criatura homoafetiva, ela pensa no coito, na relação sexual. Quando ninguém vive 24 horas fazendo sexo, a questão é muito mais profunda, é de cunho emocional, é de complemento afetivo, psicológico. Então, envolve outros aspectos e que o tempo que a gente tem é pouco para falar sobre esse tema. Mas a gente vem tentando auxiliar, dando um alerta para os pais que os nossos filhos não se resumem à genitália. Caráter não tem a ver com a genitália, não tem a ver com piercing, não tem a ver com tatuagem. Caráter é outra coisa. Todas as pessoas têm, héteros ou homoafetivos. Então a gente precisa desconstruir, né, essa visão distorcida. Não é fácil, né, envolve muitas questões de conflitos mesmo, conflitos íntimos, de recalques que as pessoas carregam em seu psiquismo para lidar com essa questão. Mas a gente vai trabalhando e dando alerta. Sim. Nossos filhos não são a genitália nem a condição sexual deles. Eles são muito mais do que isso. Com certeza. Nós estamos com 2 psicólogas aqui nos nossos estúdios. Elas vão fazer perguntas para você também. Primeiramente, então, Mira Isabel. Pode falar com a Deus. Olá, Deilson. Bom dia. Bom dia. Muito bacana a sua postura e muito bom ter trazido à tona, né, um assunto que precisa ser tido como normal, né? Bem bacana. Sabe o que me chamou a atenção na sua fala, Deus? A questão da vergonha, né? Porque eu fiquei aqui imaginando como seria essa mãe da moça e que aspectos que podem ser comuns a mais pessoas e que fazem com que elas tenham uma postura como ela teve, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de perfeição, de adequação, às vezes ocupam postos interessantes aí em lugares públicos, no caso dela aí, né, dirigente de um centro espírita, e é como se o filho, quando tivesse uma diferença, né, um modo de viver diferente, ele trouxesse uma vergonha para essa mãe, como se ela tivesse, além da onipotência de achar que tem poder de construir um filho exatamente como ela quer, né? Eu acho que tem essa coisa dessa ilusão desse poder. Ela também se envergonhou, né? Como se a postura de um filho, a conduta de um filho, a afetividade de um filho fosse trazer para ela uma mancha, né? Isso realmente é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E você imagina que isso faça sentido, Adailton? Essa ideia da vergonha dessa mulher de não aceitar essa filha? Bem, a tua fala ela é muito boa, né? E você colocou a bola na marca do pênalti para que eu faça um gol. Venha. Muito boa a tua assertiva. Veja, a questão é que as opiniões que a gente emite sobre qualquer assunto, elas estão fundamentadas em raízes educativas, de infância. Então, eu, quando converso, inclusive, a filha dela me procurou dias depois que eu publiquei esse artigo, que a Vanessa trouxe para a gente refletir, ela me procurou, pedindo para falar comigo e me indagando se não tinha sido na cidade, né? E realmente foi lá. Claro que eu não afirmei. Eu disse a ela que a mãe, no caso, né, que eu tinha dito que era um dirigente, tem a educação fundamentada em valores ainda muito frágeis. E que certamente ela também estava experimentando o próprio sofrimento. Porque uma mãe que rejeita um filho, a gente sabe que a mãe tem um amor certamente sublimado, mas ela está em choque com o fato de ser mãe e os valores que ela incutiu como verdades dentro dela, que ela recebeu da sociedade, desses conceitos preconceituosos. Então, a questão da vergonha é eu fundamentar o meu relacionamento mais com o que o meio social
vai pensar acerca da minha filha Exatamente. do que o amor que verdadeiramente eu sinto e que eu estou sufocando. E seria uma ótima oportunidade dela, tanto quanto eu tenho procurado fazer, de, nessa manifestação de acolhimento, acolher milhares de jovens pelo Brasil e de pais que veem isso como referência e começam a desconstruir essa ideia equivocada, da vergonha, de que isso é algo repugnante, quando não é. Né? Se é condição mesmo, né? Não é modismo, mas se é condição, a gente vai entender, vai acatar, vai ajudar, vai orientar. Vai aprender, né? Vai aprender. Sim. Sim, perfeito. Ela está nesse conflito. Ela deve estar sofrendo muito. Eu, quando conversei com a filha, eu disse, olha, tenha compreensão com a sua mãe, não leve em conta isso e tenha paciência, porque um dia isso vai mudar, né? Com certeza. Adriana? Oi, Edeilson, tudo bem? Tudo bem, querida. Prazer. Parabéns pelo teu trabalho aí, pela coragem, né, de trazer esse assunto à pauta. É importantíssimo, extremamente relevante. Me diga uma coisa, o que você pensa, né, com relação aos centros espíritas, às casas espíritas, quando a gente pensa no acolhimento para essa demanda? Por quê? Porque a gente sabe que quando uma pessoa, né, chega, um homoafetivo chega com as suas questões, ele não chega apenas com questões espirituais no centro. Então, ele traz uma demanda que é social, uma demanda que é de saúde, em muitos momentos uma demanda que é jurídica. Como você pensa, né? Qual é a sua contribuição para que a gente consiga levar também para os centros essa reflexão e, de repente, pensar em como é que a gente implementa um acolhimento um pouco mais estruturado, ético e digno, né, para essa população? Bem, você sabe, né, Adriana, que não é fácil. Mas eu tenho que aproveitar esse ensejo que a misericórdia divina me deu, de ser escritora, essa coisa toda, de ter muita visibilidade, e eu tenho que fazer valer, não para levantar uma bandeira desse, da LGBT ou o que seja, né? A gente tem que trabalhar em todas as frentes, as mulheres que sofrem violência, tudo isso a gente tem que trabalhar. E estamos aí lutando. Mas na questão dos homoafetivos, dos garotos e garotas trans, enfim, nós temos levantado uma bandeira de acolhimento. Eu tenho encontrado, até de maneira surpreendente, muitos centros espíritas que estão acolhendo, cuidando. Eu estive recentemente na CES, que é a Federativa do Rio de Janeiro, e vai ter um grande encontro lá, que eles chamam de Comerge, que eles estão estruturando até banheiro para o gênero, enfim. Que legal. Estão preparando dentro das possibilidades, né? Eles têm essa visão. Isso é maravilhoso. Sim. É um sinal claro de que, aos poucos, embora exista uma montanha de dificuldades, estão procurando desconstruir e aceitar, como a gente tem que aceitar realmente as pessoas como são, se nos dizemos cristãos, né? Verdade. Então, diante disso, eu tenho feito o possível ao meu alcance, dentro das oportunidades que me são concedidas, e são muitas, têm sido muitas, a porta se abre cada vez mais, para levantar uma bandeira independente de qualquer questão, de gênero, tudo de igualdade e de respeito. É verdade. Igualdade e respeito em todos os aspectos, Muito bom. bom. Claro que isso acaba desacomodando, porque aqueles mais conservadores, e nós sabemos que o meio espírita é conservador, olham e se surpreendem, mas alguns não conseguem elaborar um discurso contrário porque iriam contra os princípios do cristianismo. Outros ainda estão fechados, acreditando que são processos obsessivos. Falta esclarecimento, falta orientação. E a questão agora não é eleger um lado que está errado. Existe um lado que ainda está sob a sombra da ignorância e não se esclareceu por questões íntimas, de conflitos íntimos, enfim, por questões educativas. E a nossa bandeira não é de luta nem de guerra, é uma bandeira de esclarecimento e de conversa. Quem desejar se abrigar sobre um conhecimento e um esclarecimento que nós entendemos ser absolutamente natural dentro da vida humana, certamente vai acabar contribuindo. Mas existem movimentos, vale registrar aqui, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é uma federação muito séria, recentemente postou um vídeo sobre a família, onde incluía famílias homoafetivas. Então, isso é maravilhoso. Eu liguei para a vice-presidente, mandei mensagem para o presidente, parabenizando, né, pela iniciativa. Então, a gente tem que ir construindo aos poucos.
Uhum. Parabéns, tá? Pela sua iniciativa, pelo seu trabalho. Eu posso contar aqui uma novidade, que você agora é o nosso colunista também? E é isso, Vanessa, um colunista que já começou o trabalho devendo, né? Eu estou aqui em Recife justamente porque eu vim comprar refletores, você não vai acreditar, eu deixei minha esposa aqui no Conservatório Musical e vim comprar refletores para poder gravar o vídeo. Sério? A iluminação, que é muito ruim. Ou eu vou fazer na praia, que a iluminação não tem erro, né? Vai matar a gente de inveja, gente. Estou mandando material, viu? A gente está aqui na expectativa. Toda segunda-feira agora, Deilson Salles vai ser o nosso colunista aqui do Manhã Boa Nova. Então a gente aguarda você aí com seus refletores e as suas informações. Muito obrigada pela participação. Um grande abraço. Obrigado, Vanessa. Um abraço às nossas amigas, às nossas companheiras psicólogas. Parabéns pelo trabalho. E a você, obrigado pela generosidade de abrir essa oportunidade para a gente. Tudo de bom. Beijo. Gente, uma notícia triste agora. Morre Paulo Henrique Amorim, aos 77 anos. O jornalista sofreu um infarto fulminante na madrugada desta quarta-feira, depois de sair para jantar com amigos na noite de terça-feira. O jornalista Paulo Henrique Amorim, ele morreu e deixou um legado à comunicação brasileira. Tá aí a imagem dele para quem está acompanhando, né, pela TV Mundo Maior também. Amorim estava em casa no Rio de Janeiro quando sofreu o infarto, informação confirmada pela mulher dele, e já estava na Record TV desde 2003. Antes, passou por diversos jornais, revistas e emissoras de televisão do país. Nascido em 22 de fevereiro de 1942, ele estreou no jornal À Noite, em 1961. Depois foi trabalhar em Nova York como correspondente internacional da revista Realidade e, posteriormente, da revista Veja. Na televisão, passou pela extinta TV Manchete, pela TV Globo, também como correspondente internacional em Nova York. Em 1996, deixou a Globo e foi para a TV Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Depois foi para a TV Cultura. Em 2003, então, ele passou a Record, onde apresentou o Jornal da Record, segunda edição. No ano seguinte, ajudou a criar a revista eletrônica Tudo a Ver na emissora. Em 2006, assumiu a apresentação do Domingo Espetacular, onde ficou até junho deste ano. Amorim deixa uma filha e a mulher jornalista Georgia Pinheiro. Então, as nossas vibrações para ele, né? Deixou um legado importante para o nosso jornalismo e também a toda a família, né? As nossas boas vibrações, boas energias, sentimentos aí a todos. Vamos aos agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Hoje o nosso carinho especial vai para Beatriz Ferrari Andrade e Antônia Cavalcante Pereira, que são sócias desde 2002. E também para Maria Aparecida de Moraes e Elizabeth Washington Dias, que são sócias desde 2018. É isso mesmo, participe do Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38 e a nossa gratidão a todos que participam do nosso clube conosco, certo, Miriam? Certo. Eu gosto muito de lembrar, né, que a caridade concreta, efetiva, grandes movimentos. Né? Sim. Então, levar Boa Nova para o mundo. Exatamente. Né? 0800 12 18 38. Entre em contato, chama o vizinho, faça isso. Aumente o valor, qualquer coisa. Muito bom. A Elaine Stroder, da Vila Carrão. Bom dia, amigos da FEAL. O programa está fantástico, com temas ótimos que são importantes e precisam ser debatidos para acabar com os preconceitos. Elaine. Oi, Elaine, tudo bem? Ela é fiel, né? Ela é. Manhã Boa Nova. Muito bom, é isso aí, viu? Obrigada pela participação. Como que tá aí o trabalho, então, do Joana de Ângeles, né? Quando foi fundado? Conta um pouquinho para nós, Aldemir. Bem, o Joana de Ângeles, ele foi fundado em 2005, como eu falei anteriormente, e nós primeiro começamos, como a maioria das casas espíritas, era um grupo de amigos que se reunia em casas familiares, aí depois a gente passou, se tornou um grupo de estudo, recebemos apoio de outros centros, e aí o grupo foi crescendo e nós decidimos fundá-lo em 2005. Certo. Na verdade, a gente começou em 1999. Essas reuniões familiares, em torno de reuniões do culto do Evangelho no Lar, no estudo do Evangelho no Lar. E em 2005 foi fundado oficialmente, mas não tínhamos ainda uma sede. Nós alugamos uma casa no Jardim Guatemi,
Na verdade era o Jardim Parque Boa Esperança, não sei se vocês conhecem ali, mas era tudo próximo. Aí depois uma trabalhadora ofereceu um imóvel que ela tinha nesse Jardim Guatemi, onde nós estamos até hoje, e lá em 2007 nós começamos uma atividade. Esse imóvel ele fica dentro de uma comunidade carente. E o que se destaca, né, na questão do grupo é que a gente vê muitas casas espíritas, e a maioria das casas espíritas estão em regiões assim, locais e pega mais a classe média, né? E lá nós estamos exatamente onde há mais necessidade material, né? Na realidade, como diz um amigo espiritual, carentes todos somos, né? Então, lá existe mais carências, né? Além de outras carências, além dessas questões que a gente está debatendo hoje aqui na rádio, né? A questão da sexualidade, lá tem tudo isso e mais a carência material, carência cultural, educacional, que eu acho que é uma das carências mais fortes na região. E assim, uma companheira nossa que fez um levantamento da questão demográfica da região, são dados antigos ainda, mas assim, só para a gente ter uma ideia, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, lá da região, está entre os mais baixos. Assim, comparativamente na cidade de São Paulo, o mais alto é de Moema. Eu tenho aqui, eu até deixei umas anotações aqui para tentar trazer para vocês. E lá, esse IDH, ele está entre os 3 últimos da cidade de São Paulo, que é 0,705. Então, a gente tem, assim, essa necessidade de fazer um trabalho social lá, mas nós não gostaríamos de ficar somente restrito àquilo que muitas casas religiosas fazem, né, que a gente faz também, mas que é a tal da cesta básica, mas no nosso caso a gente trabalha mais de forma emergencial. Nós temos um projeto, inclusive, que foi denominado Projeto Abraço, exatamente para essas finalidades emergenciais. Então nós levamos periodicamente também para moradores de rua, a gente leva uma alimentação, agora nessa época do frio estamos levando cobertor. Legal. E na região, para as pessoas, as famílias que têm necessidade, a gente leva a cesta básica, de caráter emergencial. E periodicamente nós temos a nossa evangelização infantil, que são com crianças carentes da própria região. Aos sábados eles têm um almoço e tem também aquela evangelização infantil. O que acontece que me motivou a vir à rádio é que, eu posso falar? Pode falar. O que me motivou a vir à rádio é que nós estamos programando uma ação social no dia 25 de agosto desse ano, onde a gente pretende assim reunir vários serviços em prol da própria comunidade. E assim, nesse dia, a nossa intenção é levar serviços públicos da prefeitura, do estado, juntamente com enfermeiros, médicos, dentistas. E eu estou aqui na rádio exatamente para divulgar, né? essa Pode ação. então passar aí todas as informações. E eu gostaria muito que os ouvintes, aqueles que tenham assim alguma especialidade, como na área da saúde, ou mesmo na área da estética, porque como nós somos um grupo pequeno, sem muitos recursos humanos e materiais, para fazer um trabalho mais assim continuado, a gente acredita que através dessa ação social a gente possa oferecer ao mesmo tempo serviços e também dar um pouquinho mais de dignidade, bem-estar, né, um pouco mais de qualidade de vida para os moradores da região. Sim. Essa é uma região assim que ela fica próxima ao córrego do rio Aricanduva, que é o próprio Aricanduva que todos conhecem ali, então é uma continuação do rio. E ali, no todo início de ano, com as chuvas, a comunidade é muito atingida. E aí eles perdem tudo, perdem tanto alimentos, roupas, eletrodomésticos. E assim, eu vejo assim, a necessidade material, ela tem tido assim, várias diminuições por conta dos programas sociais, governamentais, mas ainda há uma grande carência cultural, educacional e até psicológica. E por isso que essa ação social, ela visa também resgatar um pouco a autoestima do morador, visa fazer com que eles também se eduquem. A gente pretende fazer um mutirão ali de limpeza dos córregos, né? Isso se a prefeitura
colaborar conosco, né? Então, se tiver alguém da Prefeitura de São Paulo aí já ouvindo, então a gente pretende, já estamos aí entrando em contato com algumas pessoas, que eles nos ajudem com serviços públicos para a região. E o pessoal também que seja voluntário, como enfermeiros, para fazer aquelas medições próprias, né? Assim, coisas simples, né? Medir pressão, a glicemia. Estamos com contato com alguns dentistas também que possam fazer aplicação de flúor. Orientação jurídica, que é uma coisa assim que lá é muito necessária, né? Porque esses conflitos familiares que ocorrem, às vezes as mulheres são geralmente as maiores vítimas, porque não sabem como recorrer para pegar a pensão, para ir atrás dos seus direitos. Então são essas atividades e serviços que a gente pretende levar no dia 25 de agosto. Qual horário? No horário vai ser o dia inteiro, das 9 às 16 horas. Aí convido todas vocês aqui da mesa, todos que estão nos ouvindo, aqueles que puderem colaborar como voluntários, será um prazer recebê-los. Muito bom. E aí, inclusive artistas, né? Porque se a gente puder finalizar o evento com um coral, alguma questão assim de arte, seria muito bonito. Bacana o evento, viu? Muito bom, muito importante esses projetos que vocês estão fazendo. Só falar aqui sobre também a previsão do tempo. Guarulhos, máxima de 22, mínima de 9 graus com sol. Sorocaba, máxima de 23, mínima de 11 graus, também sol. Três Corações, Minas Gerais, a máxima de 22, mínima de 6 graus, sol por lá também. E a população pode receber a agenda da Secretaria da Cultura via WhatsApp em Sorocaba. Olha que bacana, né? O WhatsApp é 15 99111 9505. E aí você adiciona o número aos contatos aí do celular. A Agenda Cultural Virtual teve início no ano passado com o objetivo de promover maior comodidade e também facilidade de informações sobre a programação da cidade aos sorocabanos. As pessoas também podem conferir a programação no site da Agência de Notícias da Prefeitura de Sorocaba, agência.sorocaba.sp.gov.br. E a caridade, hein, gente? Tão importante, como o Damir falou, tem tudo a ver, né? Sempre muito presente na filosofia espírita, é um sentimento ou ação de ajuda a alguém sem a espera de qualquer recompensa. É o ato mais puro de amor ao próximo e uma das principais atitudes que nós podemos ter. E aí nós estamos fazendo a promoção Mês da Caridade também na Mundo Maior. Muito legal. Para você se inspirar cada vez mais, para fazer a caridade, né? A Mundo Maior realiza essa campanha com 30% de desconto nos produtos aí com esse tema. É só acessar mundomaior.com.br ou você liga no 11 4966 5775. Como você analisa um evento como este que o Damir está trazendo para nós, Adriana? Extraordinário, né? Importantíssimo. Acho que vai de encontro ao que nós estávamos falando ainda há pouco, né? Que o centro espírita, ele precisa se ocupar das demandas que estão para além das portas do centro, né? Porque a pessoa que vem em busca de um cuidado espiritual, ela também é uma pessoa que tem necessidades materiais. Sim. E nós não podemos esquecer disso, porque a gente oferece o cuidado espiritual. Mas e aí, como é que fica o cotidiano dessa pessoa? Né? Como é que a gente vai fazendo a manutenção? E como nós, enquanto indivíduos mesmo, nos ocupamos e entendemos que o cuidado espiritual é importante? Mas se a pessoa não tiver o que comer, se ela for uma mulher que está passando por uma situação de abuso, de violência dentro de casa, não tiver noção de como ela vai fazer para articular a sua saída e o cuidado dos seus filhos, esse cuidado espiritual, ele fica raso, né? Não dá para sentar e, vamos orar num momento como esse. Então, eu acho extremamente valioso. Parabéns pela tua iniciativa. Quem está nos ouvindo e puder colaborar, olha, faça isso. Não se contenha, vá mesmo. Miriam? Olha, acho que é uma ação, é uma oportunidade, né? Sempre que a gente vê um trabalho como esse, a gente tem que ouvir como uma oportunidade. E como a Vanessa traz aqui a ideia da caridade, a caridade não está... Então, você vai lá ser voluntário, não está no que você vai receber realmente. Mas é tão gratificante, quem oferece, às vezes, sabe o que é. Você poder doar um dia e ir lá, dinheiro não paga isso. Porque é uma ação mesmo de poder estar lá, de poder falar com
a comunidade, ou com as crianças, ou com adultos, não sei o que você vai oferecer. Oferecer a sua mão de obra, o seu trabalho para um ser que não tem a menor ideia do que você faz, de quem é você, é espetacular. Então, eu vejo como uma oportunidade que você oferece, tanto para quem vai receber, quanto para quem vai doar. É excelente. Parabéns. Realmente, Sim. uma troca aí. certeza. Todos, né, Todos. saem bem diferentes deste evento. Todos ganhamos. Todos ganhamos. No YouTube, a Lidiane Maria participando com a gente. Bom dia. Você viu que lindo? Bacana, Já né? até respondi, Lidiane. Ninguém fala comigo no YouTube. Vamos falar, gente. youtube.com/TV Mundo Maior, estamos ao vivo. Ela diz, passada com esse depoimento da Adeilson Salles. Um grande abraço para você, querido. Realmente, todos nós, né? Muito Ficamos bacana. assim, desse jeito. Agora, qual que é a visão psicológica da diversidade, Miriam? Porque a diversidade é diversidade, né? A psicologia, a psicologia nasce para o não preconceito, né? Ela nasce para a análise do funcionamento humano, para a compreensão do funcionamento humano, que se inicia dentro do ser humano, né? O comportamento é uma manifestação da psique, dessa construção tão profunda que envolve alma e aquilo que a gente aprende aqui, né? Então, para mim, a diversidade tem uma relação clara e única com a psicologia. Se tem alguma área que pode lidar melhor com isso, é nós. Difícil. Sem dúvida. Estamos aprendendo. Se atualizando sempre, né? Adriane. Tarefa, né? Tarefa para nós enquanto profissionais, porque nós não podemos negar que antes de sermos profissionais, nós somos humanos, né? E como psicólogos, as nossas crenças, aquilo que a gente entende como bom, como certo, como errado, isso precisa ficar para nós. Né? Porque enquanto psicólogos, a gente vai olhar para o sujeito e vai entender como ele funciona, como ele está. Né? Então, eu estou falando isso porque me fez lembrar de uma família que me procurou com uma questão gravíssima, né? De uma adolescente que estava manifestando as suas inclinações homoafetivas. Então, eles queriam que eu fizesse ali todo um trabalho, né? De normatização, de pegar aquela adolescente e colocar dentro de uma outra caixinha que não servia para ela. Curar, né? Não é? Curar. Exatamente, Sim, a cura. curar. E aí, a gente precisa olhar para isso, nós, enquanto psicólogos, precisamos olhar para isso com profunda estranheza. Né? Porque a gente não cura aquilo que não é doença. Né? Então, esse olhar da psicologia, como a Miriam bem colocou, para essa questão da homoafetividade, é um olhar para o humano. Então, eu vou olhar para o homoafetivo da mesma maneira como eu vou olhar para todas as outras pessoas, porque ele não é só homoafetivo, ele é um ser humano que tem inúmeras questões, inúmeros complexos, e aí a gente trabalha. Exatamente. O Centro Espírita pode ajudar também nessa questão, né? Com certeza. Assim, me causa uma estranheza quando eu percebo alguns companheiros, confrades, que têm uma atitude assim mais radical, conservadora em relação a esse tema. Eu acredito assim que a gente precisa ter um olhar mais abrangente, né? Os livros nos mostram, nos ensinam que o universo ele pode ser dividido, representado na equação, né, de unidade sobre diversidade, porque o universo ele tem uma unidade básica que é a lei divina, mas essa lei divina ela tem inúmeras expressões e isso só para assim tentar a gente entender o que acontece no universo humano. É impressionante perceber que nós somos espíritos acima de tudo. Então, nós tivemos experiências, assim dizem os livros, nós tivemos, ou se não tivemos, vamos ter experiências em vários tipos de sexualidade. Então, a própria doutrina espírita coloca essa informação. E é natural perceber também que essa é uma época de conflitos, porque é uma época transitória entre um mundo a qual nós consideramos de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nós estamos exatamente no caldeirão. É só para os valentes agora, viu, gente? E eu acho legal assim aquilo que o Adeilson colocou assim, que o caráter está acima dessa questão. Exatamente. Que às vezes os pais, nós. E eu queria dizer assim que para os pais, os meus companheiros de doutrina que talvez me ouçam, realmente pode ser difícil compreender essa questão da sexualidade, porque nós somos de uma época diferente,
de uma cultura diferente, temos outros valores, mas a gente precisa valorizar o sentimento. Exatamente. Muito bom sua mensagem. Telefone, algo para contato do evento? Eu estava louco para te passar aqui. Vamos lá. Para os nossos amigos que nos ouvem. O telefone é 95-350-5246. É o telefone do nosso grupo. Mas nós estamos também no Facebook, só colocar lá Grupo Espírita Fraternidade Joana de Ângeles. Muito bom. Até no Google dá pra achar. Ótimo. A sorteada do Abismo às Estrelas é a Catiúcia, tá bom? Parabéns. Final do telefone 8316, tá bom? Domingo, 6 da tarde, Teatro Santo Agostinho. A gente vai entrar em contato com você. Um beijo, obrigada por participar. Obrigada, Adriana. Ah, acabou, gente. Obrigada, adorei o programa hoje, muito bom. Excelente. Beijo pra todo mundo. Ah, gente, parabéns pra Bruna Paz. Hoje é aniversário, nossa produtora. Parabéns, Bruna. Beijo, felicidade, saúde. Parabéns. Bom. Obrigada, Miriam. Rodamir, Vanessa. Tchau, minha querida. Me ama, gente. Ela me ama. Muito bom. Beijo, né? Obrigada pela participação. Obrigada por todos. Obrigada, Damir. Parabéns pelo Eu que trabalho. agradeço. Sucesso lá pra vocês. Agradeço pela oportunidade. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até amanhã. Você acompanhou Manhã Boa Nova.